Isso aparece muito, ou seja, são posts muito normais dentro daquilo que é os posts de um consultor imobiliário, os posts do que está nas próprias imobiliárias, e é um conteúdo de valor, porque muitas pessoas não sabem o que é, mas a verdade é que isso, em termos de interação, tem muito menos interação do que um vídeo, se calhar, da equipa imobiliária, do que um vídeo de alguém, de um consultor a dar o seu testemunho, de um cliente a dar o seu testemunho, porque lá está. É a humanização que passa cá para fora e é a opinião de alguém, é alguém a falar para ti, é alguém a dizer aquilo que pensa, do que propriamente um texto escrito a dizer o que é um contrato de promessa de compra e venda. Olá a todos e muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio Influências Digitais, o podcast onde exploramos o mundo dos negócios e do marketing digital em Portugal, trazendo para vocês histórias inspiradoras, dicas e insights de empreendedores e profissionais de sucesso. Eu sou o Bruno da Costa, o host, e estou entusiasmado para começar com vocês esta jornada. No episódio 2 temos o prazer de receber uma convidada muito especial, a Filipa Ferreira, fundadora da Realma, uma imobiliária local em Braga, e vai-nos contar tudo sobre a sua trajetória, desafios e estratégias dentro aqui do mercado imobiliário. Então, sem mais demoras, sentem-se e vamos começar então este podcast. Filipa, conta-me um bocadinho da tua trajetória. Como eu falei aqui na última live com o Paulo, ninguém sonha quando é pequenino, vou começar no mercado imobiliário. Ninguém sonha com isso, não é? Não, de todo. Se quiseres começar mesmo pelo início. Como é que tu chegaste até aqui? Qual a tua trajetória? Ok, como é que eu cheguei até aqui? Portanto, se calhar é importante dizer que eu em pequenina queria ser tudo menos consultora imobiliária. Ok. Aliás, eu nem sabia o que isso era. E passava pelos meus sonhos tipo professora, juiz, advogada, coisas assim do género. É parecido? Mas eu fui parar a Direito, portanto eu sou licenciada em Direito. Ok? Não sabia disso. Pois é, no final da minha licenciatura em Direito que eu vou para uma empresa, para uma imobiliária, mas vou para o staff dessa imobiliária. Ok? E é aqui, há 13 anos atrás, que tudo começa. E que eu percebo que isto é giro e que isto pode ser apaixonante. Tinha 23, na altura, 23, 24 anos. Ainda estava na Ordem dos Advogados, exatamente. Estava a fazer o estágio para a Ordem dos Advogados e percebi que se calhar aquilo não fazia tanto sentido na minha vida como eu achava que podia fazer e comecei a trabalhar em simultâneo na tal imobiliária. Mas como eu na altura só fazia telemarketing, portanto eu passava os meus dias a fazer chamadas para clientes para um consultor, para um consultor imobiliário. Prospecção. Exatamente. Foi aí que tudo começou. Portanto, dentro dessa estrutura eu fiz um bocadinho de tudo, a verdade é essa, até que chegas a um ponto, ou seja, eu acho que tive cerca de 2, 3 anos a fazer, portanto, telemarketing, e chegas a um ponto em que já não me fazia sentido, até porque tinha passado por uma licenciatura, percebi que aquilo não gostava, e depois começas a crescer, a ganhar alguma maturidade e a olhar para o lado e perceber que o trabalho de consultor imobiliário pode ser uma carreira. E pode ser desafiante. E eu via isso todos os dias ao meu lado. E entretanto surgiu-me essa possibilidade dentro da mesma estrutura e lá fui eu. E correu bem, não? Correu. Ou seja, é aquelas trocas o certo pelo incerto, ou seja, um trabalho das 9 às 6 com salário. Mas eu também ainda era nova, portanto, arriscar nessa altura, não é que eu agora seja velha, filhos, não é? Não. Nem sequer pensava nisso, nem sequer estava ainda nos planos. Portanto, vai agora e tenta perceber como é que isto é, mas com tudo. E foi. Ou seja, foi um primeiro ano muito, muito interessante. A única coisa que eu tinha feito era preparar-me psicologicamente que os primeiros 3 meses podiam ser a zero. Mas era aquela do, ok, eu acredito que os primeiros 3 meses vão ser a zero, mas eu não acredito. E obviamente que não foram. O primeiro mês foi a zero e mesmo assim foi frustrante porque havia algo dentro de mim que me dizia tu vais conseguir logo no primeiro mês, mas não consegui, não sou diferente dos outros. Diz-me uma coisa, eu acho que para quem está fora do mercado imobiliário, o pessoal não sabe, tipo, tu fechas a escritura e recebes logo na conta o dinheiro, como é que isso se processa? Nem é na escritura, ou seja, normalmente, pelo menos nas estruturas onde eu estive inserida, tu assinas o contrato de promessa de compra e venda e é cobrada a comissão. Existem outras imobiliárias onde só na escritura, ou seja, depois de concluído todo o processo, é que é cobrada a comissão. Mas eu habituei-me a receber, digamos assim, quando assinávamos o contrato de promessa de compra e venda. Portanto, a comissão vinha nessa altura.
E também me habituei a trabalhar no sentido de que tu fazes um trabalho de prospecção e de acompanhamento num mês e semeias Uhum. para no mês seguinte colher. E no imobiliário é assim que temos que encarar as coisas. No imobiliário e eventualmente no empreendedorismo em geral. Ou seja, isto é transversal eventualmente. Não estive noutras áreas de negócio, mas nesta eu pelo menos percebi que era assim. E comecei a fazer isso desde o início. Portanto, tive o primeiro mês a zero, depois a partir daí... pá, eu arrisco-me a dizer que eu acho que nunca tive depois nenhum mês sem faturar, mesmo que fosse um negócio pequenino, mesmo no Covid, exato, porque eu acho que no Covid também, no limite, se calhar um mês, mas por aí, ou seja, nada mais do que isto. Uhum. Interessante. Tu achas que há assim um perfil que é mais indicado para, por exemplo, para começar nessa carreira no imobiliário, como consultor, não é? Tu achas que existe assim um perfil da pessoa? Porque eu às vezes falo com alguns brokers, eles dizem, olha, e- não tem como saber. Alguns dizem-me assim, não tem como saber. Tu vês aquela pessoa, ela é tímida, introvertida e depois até se safa bem. Tu vês algumas pessoas que até são extrovertidas, falam muito bem em público, etc. E depois não têm tanto resultado. Tens licenciados a ter resultados, licenciados a não ter, e pessoal que se calhar só tem a primária, os dos mais antigos, que até têm acesso. Tu, quando estás a recrutar, tu vais à procura de um perfil específico de pessoa ou não? É muito interessante essa questão, até porque eu já passei por essa reflexão agora, que estou na parte do Uhum. recrutamento, ou seja, estou Pois. numa parte mais à frente do negócio. As duas são E diferentes agora as do que dores são muito não. diferentes. E sabes que eu já passei por uma parte em que eu, no fundo, pensava que eu queria abraçar o mundo, não é? E depois pensar em traçar um perfil e saber exatamente aquilo que eu quero. Há bocado, ou seja, no início falaste aí que também falámos de desenvolvimento pessoal Uhum. e eu acho que é um ponto focal também nas áreas, nas áreas dos negócios, quem está à frente do negócio conhecer-se a si para depois conseguir conhecer a equipa. E Ok. respondendo à tua Pois. questão, eu acho que não existe um perfil que eu te diga, olha, se aquela pessoa for isto, é matemático que vai ter imensos resultados. Pois. O que é certo é que eu acho é que existem características que se tu questionares consultores imobiliários ou empreendedores de sucesso, eventualmente têm rotinas e algumas características que se assemelham entre si. Mas eu também acredito que todas as pessoas têm a capacidade de evoluir. Tu podes nascer tímido e seres tímido por natureza, mas ou seja, entretanto, vais para consultor imobiliário, apaixonas-te por aquilo e consegues desenvolver em ti características que, como eu costumo dizer, na hora da verdade, te permitem agir em concordância com aquilo que é o teu trabalho. E não significa que passes a ser Uhum. extrovertido. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim, perfeitamente. E imagina, tu quando começaste, falaste aí nas rotinas e nos hábitos. Tu Certo. já tinhas essas rotinas ou foi algo que foi foste construindo ao longo da tua trajetória? Olha, eu sempre fui uma pessoa de rotinas. Ou seja, isto é uma característica que eu Ok. trago de mim desde sempre. Depois o que aconteceu foi que eu ganhei consciência que pelo facto de eu ter vindo de um trabalho das 9 às 6, o que aconteceu foi que eu mantive de uma forma inconsciente praticamente o facto de eu ter um horário. Eu não tinha, como é evidente, de picar coisíssima nenhuma, ninguém me forçava a chegar às 9 e a sair à 1 para almoçar, mas eu própria criei, ou seja, como sendo dona do meu tempo, o meu próprio horário. E isso ajudou-me imenso. Ou seja, o meu Uhum. telemóvel é a minha agenda, eu tenho uma premissa, o que não está na agenda não existe e eu Uhum. esqueço-me literalmente. Ou Uhum. seja, eu também sou humana, portanto, eventualmente às vezes esqueço-me de colocar lá as coisas e já me aconteceu de me esquecer literalmente, porque eu tenho o hábito de à noite ou no dia de manhã perceber como é que vai ser o meu dia seguinte, porque sempre trabalhei assim, ou seja, foi quase algo que eu plantei. Agora, eu também acho é que isto pode ser desenvolvido, porque há Uhum. pessoas que não estão habituadas a isto e que se calhar sempre tiveram profissões liberais e para estes acredito que esta implementação de um hábito e destas rotinas seja efetivamente algo mais complexo, Uhum. mas acredito que isso pode fazer a diferença. Então, Tocaste aí em vários pontos, porque eu acredito que, imagina, quem vai para consultor imobiliário vai por causa da liberdade e depois tu vês que eles precisam de rotinas. Mas acontece um bocado isso. E a parte de tu desenvolveres hábitos e rotinas, eu acredito que as pessoas consigam desenvolver porque eu era o oposto a ti. Então eu não tinha hábitos, não tinha rotinas e mesmo assim foi algo que eu fui desenvolvendo e comecei até a gostar. Porque no início eu acho que ninguém gosta de estar a fazer não sei quantas abordagens a frio por telefone. dá dor. Mas depois acabas por fazer, acabas por passar pelaquela dor, pelo aquele desconforto e depois acabas por gostar até. Mas reconheces-lhes valor. Ou seja, tu eras o oposto disso,
mas agora começaste a implementar, viste resultados. Claro, exatamente. Então eu acho que faz todo sentido aquilo que tu estás a dizer. Por isso é que eu te perguntei, olha, tu antes tinhas isso implementado ou não? Porque eu não tinha. Eu não tinha. tive e tive de desenvolver. Imagina, essa parte da agenda. Eu penso exatamente igual a ti. Tipo, eu até brinco lá e digo a mesma coisa que tu. Se está na agenda é para ser feito. Tudo que está na agenda tem de ser feito. Tanto é que, por exemplo, para mim, hoje em dia, que eu engordei muito, não sei o quê, para mim, hoje em dia, o ginásio é uma tarefa fundamental. Então, eu tenho... Está na agenda. Porquê? Porque se não estiver na agenda, não vou fazer. Então, aquele bloco de tempo está reservado para isso. E aquilo está lá e eu tenho de cumprir. Da mesma forma que se tiver reuniões com clientes, eu tenho de ir às reuniões com clientes. E pronto, e acabou. Entrando aqui nesta parte, então, mais de desenvolvimento pessoal. Como é que tu divides a tua vida profissional com a tua vida pessoal? É suposto dividir. É por isso que eu estava a perguntar. Fazes essa divisão... Por exemplo, sábados. Sábados é difícil para um empreendedor. Tiro para o trabalho, tiro para a família. Depende. Quando estava, ou seja, enquanto consultora, aquilo que eu fazia é tentava que pelo menos o domingo fosse sagrado, intocável. Ok? Os sábados eu tentava gerir que era, se eu vou ter visitas de manhã, então eu tentava ficar com a tarde livre. Se eu vou ter visitas de tarde, então eu tento ficar com a manhã livre e até vou acompanhada da minha família, porque às vezes dá para fazer esta gestão. Nós temos é que saber fazer as coisas. A verdade é essa. Durante a semana, eu sempre tentei manter muito um horário, mas evidente que haviam dias em que às 8 e tal da noite, ainda esta semana me aconteceu, eram 8:30 da noite e eu ainda estava numa reunião, presa numa reunião. Mas pá, o pessoal lá em casa já está habituado. Ou seja, uns dias compensam os outros e eu acho que isso é a grande capacidade é esta a liberdade de um empreendedor, que é há um dia em que tu estás até às 8:30, mas se no dia seguinte, por algum motivo, tu precisares de tirar o dia para ti, tu podes fazê-lo, desde que o outro dia seja compensado. Eu acho é que tem que haver muito esta consciência, não é? Ou seja, eu não vou tirar o dia seguinte se eu tiver algo fundamental e prioritário da minha vida para fazer no dia seguinte. E eu acho que é este o grande... Acho que é o grande biguai, o grande porquê, ou seja, as grandes dúvidas de um consultor e que muitas vezes se perde no meio da trajetória, está relacionado com isto. E há bocado tu disseste uma coisa espetacular para mim, porque eu falo imensas vezes nisto, que é o quanto é contraditório nós vendermos a ideia de que ser consultor imobiliário e ser empreendedor é ter total liberdade. É verdade, tu tens liberdade, mas a tua liberdade, se tu não a condicionares, se não fores tu próprio a condicioná-la a divisão de dias por blocos de tempo, a organizares o teu dia, a teres uma agenda, essa liberdade vai-se perder porque tu vais-te perder na tua carreira, digamos assim. Sim. Acabas... é como se fosse uma prisão da tua própria liberdade. Se tu não quiseres assumir nenhuma responsabilidade com essa liberdade em si. Isso. Não sei se fez muito sentido. Sim, eu estava a te ouvir, é isso. Ou seja, que isto parece mesmo contraditório, mas é verdade. É. Porque na minha trajetória, eu comecei como freelancer. Eu no início trabalhava aos sábados. Ok. E marcava imensas reuniões de prospecção aos sábados. O que é que eu reparei? Sábado é um dia super importante para um consultor imobiliário. O que é que eu reparei? Ninguém aparecia. O pessoal dizia que aparecia na sexta, que tipo quinta, quarta. Quando eu falava com eles por telefone, olha, vamos marcar para o sábado, e eles confirmavam tudo muito certinho, e depois chegava lá e não aparecia. Então eu começo também, tenho de respeitar um bocado o meu tempo. Deixei, olha, sábado, não marco. E comecei a excluir alguns horários, porque assim, nós também não podemos estar sempre em exceções, porque tu só tens sempre exceções, deixas de ter aqueles blocos de tempo definido que tu falaste. Tal e qual. Então imagina, algum cliente que tinha e só consigo mesmo às 9. E eu, tudo bem, eu assumo que perdi este cliente, eu não posso às 9. Eu poderia, mas é tempo de família, não é? Eu tenho também de balizar aqui um bocado o meu tempo, senão não tens saúde, não tens família, deixas de... Sim, eu percebo um bocadinho o que estás a dizer e vai ao de encontro com aquilo que eu às vezes até digo agora aos meus consultores, e muitas das vezes eu pensava isto para mim. Isto pode até parecer um bocadinho... Vai exatamente ao de encontro daquilo que tu dizes, que é, eu tenho um procedimento bem estruturado para quer comprador, quer um cliente vendedor, e uma das coisas que eu faço sempre, é uma reunião com esse quer vendedor, quer comprador. Mas, por exemplo, no caso dos compradores, muito especificamente, antes de irmos para visitas, eu faço uma reunião. Aquele cliente que me diz que não tem tempo,
para vir reunir comigo e que eventualmente aquilo que eu penso é, se ele não tem tempo para vir reunir comigo, então ele também não vai ter tempo para visitas. Não está Será que ele quer comprometido o comprar uma casa? suficiente, não é? Será que ele quer comprar uma casa? Uhum. Atenção, isto não é matemática. Às vezes efetivamente a pessoa quer comprar uma casa e eu se calhar não lhe liguei na melhor hora do dia dele, ele respondeu-me daquela forma. Ok, há aqui uma série de questões, mas eu pensava da seguinte forma e ainda penso, que é quando tu queres muito comprar uma casa ou vender a tua casa normalmente é a transação maior, a não ser que sejas investidor, que tu tens ao longo da tua vida. Não é nada Portanto, mais caro que tu vais comprar, não é? eu estou a dar tanto valor a essa tua transação, mas a transação também é tua, então tu também tens que dar valor. Uhum. E eu acho que o início do processo começa por aí. Ou seja, a partir do momento em que o cliente entende que eu quero me sentar com ele, porque eu quero entender aquilo que ele quer comprar, ou eu quero entender como é que a casa dele é para eu poder vendê-la, e se ele não entende isto, então se calhar é porque não tem que trabalhar comigo, é porque tem que trabalhar com outra pessoa qualquer. Não sei se me faço entender. Sim, Agora, sim. claro que isto, para quem está a começar e para quem não tem clientes ou tem muito poucos clientes, isto é uma dor. Pois é. É uma dor que eu também já vivi. Ou seja, e já fui contra ou seja, já muitas vezes fui contra este princípio, não é? Que é, ok, se calhar, Filipa, tens que... E vai. Mas posso-te dizer que das poucas vezes que cedi, não fechei negócio. Portanto, a mensagem que eu tirei daí é saber exatamente qual é a minha proposta de valor e saber exatamente de que forma é que eu trabalho sempre. E apresentar isso de uma forma consistente, por muito que doa, porque muitas vezes vai doer. Eu penso um bocado assim, imagina, se tudo é importante, se todas as reuniões são importantes, nenhuma é importante, porque estão todas no mesmo nível. Certo? Então, se tudo é exceções, vou aceitar em caso excepcional para esta pessoa. O outro também, o outro liga e pede ao domingo e tu aceitas. O outro liga e pede às 10 da noite e tu aceitas. Se tudo é exceções, tu deixas de ter a tua estrutura de trabalho. E é pouco só trabalhas, não é? Só... Exatamente, é um bocado por aí. E diz-me uma coisa, tu entras nessas maluqueiras de banhos gelados e rotinas matinais, tu tens aqui alguma coisa... Tu Eu sabes, estou-me a dentro... rir, nada contra, não é? Sim, mas é só para perceber se, Não. tipo, acordas às 5 da manhã, o pessoal Não. tem uma rotina matinal bem definida. Não sou essa pessoa. Ou seja, não tomo banho gelado, tomo banho super quente, sou super friorenta até. Sim. Não acordo às 5 da manhã, sou aquela pessoa que desliga o despertador e ainda fica mais 5 minutos na cama porque precisa desses 5 minutos. E ao marido que todos os dias vai preparar o pequeno almoço e vem-me chamar e diz: está pronto. E só aí é que eu me levanto. Impecável, assim, Temos que tratar bem deles, não é? Escolhê-los bem. Portanto, a minha rotina matinal é esta. Ou seja, Ok. nada de extraordinário. Deixa-me pensar. Agora, vou se calhar, depois de deixar a menina na creche, no colégio, Sim. faço sempre os meus minutos de silêncio, desde que a deixo até ao escritório, para pensar aquilo que tenho para fazer no meu dia. E eventualmente, seja com as minhas afirmações, mas não chega a ser uma meditação, apesar de gostar de meditar, não faço isso todos os dias. Se calhar deveria, mas não está a ser feito. Se eu dissesse, estava a mentir. E acho que é isto, essencialmente. Mas essa do banho gelado, gostei. Opa, é bastante Mas tu fazes? importante. Não faço. Okay. Não faço. Eu já entrei na maluqueira de acordar às 5 da manhã. Nunca mas, tentei. Opa, aguentei tipo uns 6 meses. Só que o que é que Isso acontecia? foi muito? Foi muito, ainda foi muito. Eu acordava às 5 da manhã, ia tomar banho e a minha pequena acordava. Acordava a casa toda porque eu acordei às 5 da manhã. Então eu acho que o objetivo de acordar às 5 da manhã é tu teres ali 2, 3 horas Sozinho. mais sozinho, super produtivo, porque está Certo. toda a gente a dormir. E deixou de fazer sentido por causa disso. Tipo, acordava toda a gente. Então, imagina, eu tenho ali um slot que é depois de jantar, eu janto super cedo, tipo 6 da tarde, 7 da tarde, por aí. Meto as crianças na cama, não eu, minha esposa, mas por volta tipo das 8 estou a trabalhar até umas 10, 11 horas da noite. E são horas muito produtivas para mim porque não tenho interrupções de clientes, não tenho mensagens no WhatsApp, não tenho telefonemas, não tenho nada e nem tenho as crianças também. Isso é interessante. Fico ali com aquelas horas que para mim resulta muito bem. Pronto, eu acho que as pessoas também têm de adaptar
a estratégia à vida delas, Sem aquilo dúvida, que à elas têm realidade de delas. fazer, não é? Sim. Porque eu vou ao ginásio à hora do almoço. Mas se calhar para a maioria das pessoas não faz sentido ir à hora do almoço. Para mim é quando faz. Para ti faz sentido a hora Sim, do sim. almoço também. É a hora também que eu consigo. Eu tento ir 3 vezes por semana, Uhum. e também é na minha hora de almoço. Ou seja, e é o meu escape, ou seja, o ginásio. Apesar desta semana não De estar a ter- ser, Não, mas mas é. é importante porque as pessoas pensam que nós temos de ganhar todas as batalhas. Então, eu para ter sucesso, eu preciso de acordar. Eu para ter muito dinheiro, no geral, não é? A maioria das pessoas Isso pensa em são sucesso com crenças, não é? dinheiro. Que também se colocam. Eu acho que sim, eu acho que também as redes sociais não ajudam nisso, porque vêm os influenciadores, acordam às 5 da manhã, a ler todos os dias, a fazer isto, a fazer aquilo. Epá, eu preciso fazer isto tudo também. Eu adorava ler todos os dias, até porque eu adoro ler. Só que da altura em que fui mãe, isto ficou mais complicado. Fica- Isto não é fácil. Tens um ou dois? Tenho uma. Uma, não é? É muito difícil. Eu Mas não tu tinha tens ideia. duas, não é? Eu tenho duas. Eu pensava que era como tratar de um cão. Em termos de trabalho, Eu estás a já ver? tinha um cão. Eu também, por isso é que eu pensava, pá, isto é mais ou menos tranquilo, não é? Tipo, está ali, brinca ali, Parecidíssimo. não é? Mas depois tu vês, porque eu não tinha família, assim, bebés na família. Ok, eu tinha. Portanto, eu já sabia o que me esperava. Eu não. Eu Então eu de sabia. repente, epá, ela precisa de atenção 100% do tempo. Certo. Não dá para tudo tirar os olhos. Senão Não. ela faz ali qualquer janeira, Exato. aquilo vai. Exatamente. Pois E é. alguma coisa que desaparece, alguma coisa que sai. Portanto, ler só depois dela estar a dormir. É. Eu por Pronto. acaso, eu gosto muito de ler. Eu supostamente tirei as quintas-feiras, por exemplo, quintas-feiras não faço reuniões. Porquê? Porque estabeleci isso assim, não é? Estabeleceste essa meta. É. Só faço reuniões terças, quartas, segundas, terças e quartas. Quintas e sextas não faço. Sextas, por norma, costumo ter a live. E quintas-feiras era para eu estudar, supostamente. Mas esquece. Estou sempre a trabalhar. Não consigo. Porque é importante para o nosso desenvolvimento a Sim. gente ler, fazer curso. E uma coisa é tu lês 5 minutos, 10 minutos antes de ir para a cama. Não te aprofundas tanto Não é tão no. consistente. É, enquanto estás ali mesmo focado numa temática, 3, 4, 5 horas, vais Sim. mais a fundo, não é? Tens mais tempo para isso. Pronto, mais Então. coisas. Eu já te perguntei aqui dos livros, se tu lias ou se não. Tens algum mentor, tipo uma figura para ti que. Algum momento. Ora bem, sei lá. Quem é que tu consomes conteúdo? Quem é que era isso que eu estava a pensar, de quem eu consumo conteúdo. É engraçado, porque eu consumo conteúdo de pessoas que, se calhar, aos olhos dos outros, nem sequer são celebridades, Pois. percebes? E acaba por ser engraçado de quem é que eu consumo conteúdo. Deixa-me pensar. Eu ainda estava aqui na questão do. Ainda não tinha terminado o meu raciocínio da parte dos hábitos, Diz, que me diz, esqueci de te diz. dizer que o meu sábado de manhã é para estudar e para fazer cursos. Ou seja, Uhum. implementei isso em 2023, estou desde janeiro e estou num curso até julho, portanto, julho para lá, vamos ver em que é que eu me vou meter. Eu estou sempre com necessidade de querer aprender Aprender mais. e mais. E agora Certo. tocaste num ponto que se calhar já te devia ter perguntado isto antes. O que é que te fez passar de consultor individual para abrir a tua própria imobiliária? Foi a questão do dinheiro? Foi a questão de reconhecimento pessoal? Foi a questão de tipo, tu ajudares outras pessoas a fazer o percurso que tu fizeste? Olha, tocaste em 2 pontos que são a resposta. Não foi o dinheiro, nem Uhum. foi o reconhecimento. Foi mesmo eu chegar a uma altura em que eu eu não tive muito tempo enquanto consultora, atenção, ok? Uhum. Eu vou fazer 34 anos este ano, portanto imaginas que não tive assim um percurso gigante como consultora. És de 88? Sou de 89, sou de Ok. 89, vou fazer 34. Portanto, aquilo que aconteceu foi, eu cheguei a uma altura em que eu, a dada altura do meu percurso na outra estrutura onde eu estava, na marca onde eu estava, eu comecei também a dar alguma formação. E isso começou a despertar em mim ali um bichinho. Ou seja, eu percebi que gostava daquilo. Gostava de falar, gostava de partilhar as minhas experiências, gostava de partilhar aquilo que eu ia fazendo e se resultava, e despertou em mim ali um bichinho. E entretanto surge aqui a possibilidade de eu voar um bocadinho e de conseguir orientar pessoas e mostrar-lhes aquilo que eu tinha feito como experiência e conseguir orientá-las para elas também conseguirem alcançar resultados e alcançar o sucesso. E Uhum. foi isso que me fez
sair de consultora imobiliária, no fundo, porque acho que nunca vou deixar de ser, para passar a estar a orientar uma equipa de consultores. Até porque eu não sou fundadora sozinha da Realma, não estou sozinha nisto, não é? Também tem que se dizer. Então, quem é que está? É sócio? Queres partilhar? Não? É o Helder, Uhum. que também estava comigo, portanto, e nós viemos os dois Os dois. para esta estrutura. E criaram. E está muito bonito. Já em off dei-te os parabéns pela imagem. Como é que se chama a imobiliária? Realma. E conseguem Realma encontrar no Imobiliária. Instagram com... Sabes o arroba de cor? Não. Não. Será Agora, que é arroba Realma? eu acho que sim, acho que é. Por acaso eu estou com um modo voo. Eu não, Não sei mas se eu vou conseguir encontrar não isto tenho aqui o telemóvel rapidamente. aqui ao pé. Mas eu acho que é. @Realma. Será que é? Ora, experimente. Deve ser. Realma Imobiliária. É só isso? É. Ok. Pronto. Tudo junto. Realma Imobiliária. Já estou a fazer aqui as geneiras. É fixe. Mas para além disso, para além do Instagram da Realma, tu tens o teu Instagram pessoal, não é? Sim. E já estás há muito tempo a construir a tua marca pessoal, a criar conteúdo lá, porque eu não te conheci pela marca da sei. imobiliária, Foi pela minha marca pessoal. foi pela tua marca pessoal. Olha, eu estou nisto mais à séria desde que vim para a Realma, efetivamente. Ou seja, eu quando estava enquanto consultora imobiliária, a verdade é que eu desconhecia por completo o que era isto de ter uma marca pessoal. Depois percebi que todos temos, mesmo não tendo consciência dela. Mas entretanto, comecei a desenvolvê-la mais à séria, de forma consciente e consistente, desde que vim para a Realma. Portanto, há 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou a trabalhar a minha marca pessoal de uma forma consistente. E dá-me trabalho. Dá muito trabalho, não Trabalho. dá? As pessoas Muito. não sabem. Muito. E sabes o que é que eu noto nos meus clientes? Principalmente o pessoal mais velho. Qual é a dificuldade? E eu percebo perfeitamente. É tipo, eu vou pagar uma empresa de marketing para delegar tudo. Então estou a pagar, eu não quero ter trabalho. Certo. Mas se fizermos isso em nome da empresa, até dá perfeitamente, porque é uma comunicação mais fria, mais Sim, é impessoal, uma marca corporativa. À partida não... corporativa. Agora, fazer isso na tua marca pessoal não dá para delegares a 100%, Pois não, não porque é? eu acho que não funciona. Não é? Porque não é humanizada. Não E é? falta isso. Opa, mas isto são opiniões. E existem várias. Eu falo por mim, ou seja, há bocado perguntavas-me que tipo de conteúdo é que eu consumo e eu consumo muito mais conteúdo onde eu vejo a cara da pessoa, onde eu sei quem é, onde eu consigo interagir com ela. Ou seja, por exemplo, no imobiliário, eu consumo muito conteúdo do imobiliário para tentar inspirar, para tirar inspiração. A verdade é que nós aprendemos uns com os outros. Eu pelo Claro. menos penso dessa forma. E eu tento tirar inspiração de pessoas que eu considero que têm resultados e que eu considero que tenham sucesso. E mesmo em termos de empreendedorismo, a mesmíssima coisa. Sei lá, mas imagina, alguém completamente diferente e fora aqui do âmbito do empreendedorismo e do imobiliário. Eu consumo imenso conteúdo de mulheres que são ativistas. A sério? Por exemplo, sim. Não diria, não diria. Mas é interessante. É Mas é diferente. tudo pessoas. Sim. Ou é um movimento Não, por trás? pessoas. Ok. Se eu abrir aqui o meu Instagram, os primeiros stories são de pessoas. E eu também. Porque Eu, quando sou sincera, a empresa eu passo muito à frente. Porque é muito mais impessoal. em pessoal é vendas, É isso. não gera aquela conexão. E eu acho que as pessoas esquecem-se muito que quem vai a uma rede social quer se entreter. Pois Esse é o principal propósito, é o entretenimento. A verdade é essa. O resto é uma consequência. Eu criei empatia contigo e então comecei a interagir com as tuas coisas. Pois. A verdade é essa, não é? E eu consumo conteúdo desse género. Eu crio empatia com alguém e começo a interagir com aquela pessoa. Ou seja, eu tenho que gostar. Até posso não gostar. Eu tenho algum... Não é o não gostar. Eu consumo algum conteúdo que tem opiniões diferentes. E mesmo assim eu continuo a seguir porque também, para mim também é positivo. Sim. O que é que eu acho que acontecia? Sabes aquela pessoa que é um pequeno empresário e lançou o seu site? No início não existia redes sociais, lançou o seu site. Eles tentavam fazer parecer que a empresa era maior do que realmente era. Ok. Então nós fazemos isto, temos aqui a visão, não sei o quê. Então, eles tentavam transparecer uma imagem maior, porque depois eu acho que quando fossem a pedir orçamento também poderia mandar um preço maior. maior. Acho que é um É uma bocado boa por aí. visão da coisa. E esta transição para as redes, o pessoal pensa que é igual também. E acaba que por perder a arma secreta das redes sociais, que é poder ser tu próprio e atrair pessoas que gostam de ti realmente e que são semelhantes a ti.
Mas eu acho que isso é um desafio gigante. A questão do tu conseguires, muitas das vezes, como é que eu tenho de explicar isto? Eu acho muito interessante esta visão de nós podermos ser nós próprios nas redes sociais, até porque eu costumo também achar e até dizer, por exemplo, para mim o Instagram é um palco, é uma forma que eu tenho de chegar aos outros através daquela rede, da rede social. Sempre com a ideia e com a percepção de que aquilo não é nada mais, nada menos do que consumir para entreter. Ou seja, as pessoas vão lá para se distrair, não é? Não é para nada mais. E às vezes o ser genuíno, muitas das vezes acaba por ser um caminho difícil. Ou seja, eu não estou a dizer com isto que não sou genuína ou que não sou eu própria. Agora, eu não coloco lá tudo, porque eu também não consigo, percebes? Sim, sim. Também tu não és a Filipa que está aqui, não é a Filipa que está em casa com o teu marido e com as tuas filhas, não é? Então nós gravamos e partilhamos aquilo que nós gostamos de partilhar e aquilo que nós escolhemos partilhar, não é? E o resto guardamos para nós, como eu costumo Exatamente. dizer, não é? Mas eu iniciei este raciocínio para te dizer que e no outro dia eu falava isto até com que é uma amiga minha, que é a Adriana, que também trabalha as marcas pessoais e o branding, e eu concordo muito com esta visão que ela tem, que é a questão de nós podemos ser genuínos e está tudo bem com isso, e é isso mesmo que faz sentido, mas também temos que ter cuidado, porque o ser genuíno não significa ser mal educado ou ser Exato. não sei se me estou a fazer entender. Sim. Ok? Não Ou seja, pode- podermos assumir a postura que queremos, no fundo, porque eu estou só a ser genuíno, eu estou só a ser aquilo que eu quero ser, e em prol disso, até andar a destilar ódio em tudo aquilo que consumimos. Sim. Era só Com isto, essa, ou seja, com essa... percebes? Não é Sim, com sim. isto dizer que eu não sou genuíno, eu simplesmente, se eu não gosto de alguma coisa, eu simplesmente fico no meu silêncio, ponto. Sim. Tá bom. Exatamente. Não vais pôr lá todo tipo de fotos, não é? Não vais pôr uma foto. Isso não Eu não faz vou pôr uma sentido. foto de pijama, uma coisa assim, Se né? pôr, percebes? Está tudo certo. É quase como um perfil híbrido, ou seja, nem 100% comercial, nem 100% pessoal, ou nem 100% profissional, porque tu também, se estiveres só a colocar conteúdo sobre o imobiliário, as pessoas vão. Porque elas gostam de ver. Eu estou aqui contigo, eu quero aprofundar, quero conhecer melhor, eu vou ao teu Instagram e se calhar quero ver filhos, maridos, o que é que tu fazes nos bastidores, do que propriamente conteúdo, percebes? Sim, é exatamente como eu. Quando Quando vou eu vou consumir aos teus conteúdo, stories, não vou propriamente para o que é que o Filipe consumir. anda a fazer hoje? Sim, é mais isso. É isso. Não é deixa aqui ver o que é um CPCV. Não vou. É. Esse... Mas é engraçado porque é o que tu dizes, porque isso aparece muito, ou seja, são posts muito normais dentro daquilo que é os posts de um consultor imobiliário, os posts do que está nas próprias imobiliárias, e é um conteúdo de valor, porque muitas pessoas não sabem o que é, mas a verdade é que isso, em termos de interação, tem muito menos interação do que um vídeo, se calhar, da equipa imobiliária, do que um vídeo de alguém, de um consultor a dar o seu testemunho, de um cliente a dar o seu testemunho. Porque lá está, é a humanização que passa cá para fora e é a opinião de alguém, é alguém a falar para ti, é alguém a dizer aquilo que pensa, do que propriamente um texto escrito a dizer o que é um contrato de promessa de compra e venda. Pois, faz todo sentido. Mas pronto. Mas tem que haver um bocadinho de tudo. Tem. Faz sentido aquilo que estás a dizer. Pronto, mais perguntas aqui, deixa-me ver. Eu acho que já falaste um bocadinho disto, mas tens algum hobby? Hobby. Podemos considerar o hobby o ginásio? O ginásio, falaste de meditação também. Para além disso, eu acho, por exemplo, eu não tenho assim um grande hobby, porque a parte de empreender ocupa tanto tempo, mais a família, e eu faço com prazer, acaba por ser o meu hobby. Não sei se isso faz muito sentido. Se calhar a mim faz-me todo sentido, porque se tu me perguntas se tens algum hobby, pá, não existe algo que eu faça todas as semanas para além de ir ao ginásio. Sei Tu lá, se gostas calhar de trabalhar? adoro, Pois, é como eu. adoro. Então acaba por ser, é quase como se fosse tu não te sentes Eu trabalho com cansa. prazer. Pois, é isso, é como eu. Claro que às vezes fico cansada, ainda há pouco comentei que amanhã não vou trabalhar e que estou cansada. O que não significa que deixe de gostar, mas adoro trabalhar. Aliás, ainda esta semana estava a falar com um amigo meu sobre o que fazer nos dias de aniversário. E eu disse-lhe: olha, eu vou quase sempre trabalhar, porque é uma coisa que eu adoro. E então no meu dia de aniversário faz-me sentido estar com a minha equipa, faz-me sentido estar com as pessoas que eu Sim. gosto. E as pessoas que eu gosto não são só a minha família, porque eles também fazem parte da minha família. Então eu tenho ido sempre trabalhar. Sim.
Portanto, não tinhas nada melhor para fazer, não é? Exato. O que é que eu Então vou fazer? trabalhar. Eu percebo. É como eu. Pá, se calhar a generalidade das pessoas acha isto estúpido, eu sei. Mas pronto, é o que é. Mesmo- Cada um faz o que gosta. Sim, e eu já comentei isso com um colega meu. Mesmo o domingo, eu fico um bocado impaciente por não saber o que fazer. Ai não, isso não me acontece. Não Calma. te acontece? Não, também não estou nesse extremo ainda. Não, eu gosto e aprecio muito o meu domingo e aprecio muito o meu sábado à tarde com a minha filha. Adoro, aprecio muito isso. Mas quando estou a trabalhar. Ponto. Epá, eu prefiro tirar um dia da semana para estar com os meus filhos do que às vezes o domingo. É que está tudo cheio, não sei o quê, Sim, mas eu percebo aquilo que estás a dizer. É verdade, mas se calhar a tua esposa também tem uma profissão liberal e se calhar pode entrar nisso, mas no meu caso não. Portanto, nós só temos mesmo o fim de semana, neste caso o domingo, Pois. porque às vezes o Rui também trabalha ao sábado, portanto eu tenho que me conjugar com aquilo que eu tenho, que é o domingo. Por isso é que eu digo que o domingo é tipo o dia sagrado, intocável, ninguém toca, ninguém mexe. Olha, para terminar, tem aqui um jogo, disto ou aquilo. Vou-te dar 2 opções e tens de escolher uma delas. Ok, Tá? vou beber água. Pronto. É para a gente aqui começar. Interessante. Primeira pergunta, já estou aqui a ver. É a primeira resposta que te vier à cabeça. Então, livros de negócios versus livros de ficção. Livros de negócios. Ok? Chá ou café? Café. Trabalhar de manhã ou trabalhar à noite? Trabalhar de manhã. Férias na praia versus férias na cidade? Férias na praia. Comida caseira versus comida de restaurante? Comida caseira. Telefone ou e-mail? Telefone. Ficar em hotéis ou Airbnb? Hotéis. Comunicação escrita ou comunicação oral? Comunicação oral. Instagram ou Facebook? Instagram. Viagem de carro ou viagem de avião? Viagem de avião. Reuniões presenciais ou reuniões online? É lá, isso é difícil. Mas se calhar vou dizer reuniões presenciais. Acho que eu gosto Presenciais? mais. Sim. Esta aqui é que é a mais importante. Bruno da Costa ou Paulo Faustino? Da Costa. Oh. Paulo Faustino, atenção, atenção. Gostei. Adorei a última. Foi mesmo difícil. Esta aqui, fazer a pressão. Diz-me, sou eu. Olha, Filipa, muito obrigada. Foi o primeiro episódio assim um bocado mais atribulado. Foi o teu primeiro episódio e o meu primeiro episódio. Portanto, isto para mim foi perfeito. Espero que isto, não sei, a produção tem de fazer aqui milagres, não sei Exato. como é que isto vai sair daqui. Vamos esperar que haja um milagre. A gente corta, os 2 segundos ficaram bem. Os 2 segundos vão para o ar. Ok. Olha, muito obrigado. Obrigada eu. E como é que as pessoas te podem encontrar? Instagram, @ Filipa Ferreira Coaches. É? Acho que é isto. Não tem um ponto no meio? Acho que não. Será que eu vi mal ontem? Bem, nem eu sei. Deixa ver aqui. Só mais uns minutos. Ah, não tem. Não tem. Filipa Ferreira Coaches, não é? Exatamente. Pronto, olha, muito obrigado. Obrigada eu. E para o pessoal que está aqui em casa, até o próximo episódio.